Então, para começar, depois que você baixar, você pode usar um editor de planilha para poder usar ele. Aí aqui eu recomendo o Google Planilhas. É só vir aqui em Arquivo, Abrir. Aí tem aqui a opção Upload. Aí é só você arrastar o arquivo que você baixou e colocar aqui. Aí você vai poder abrir ele. Aí aqui nós temos os menus, aqui com as classes, todas as classes que tem no jogo. E aqui vão ter algumas opções. Aqui tem o lutador ou o guerreiro, dependendo da versão que você jogar. E tem aqui arma, armadura, escudo, elmo e luvas. Aí aqui você vai poder escolher o equipamento que você quiser. Escolher, por exemplo, a espada de gelo. Aqui. Aí aqui ele alterou o dano, ele aumentou o dano. Aqui tem os outros stats. Aqui também força, agilidade, inteligência, vitalidade. E aí é só você escolhendo a sua armadura, seus escudos, os equipamentos no geral. E aí ele vai alterar esses dados aqui. Escolher mais alguns. Aí ele vai alterando aqui e vai aumentando. E aí se você quiser tirar algum, você pode só escolher outro. Ou se quiser, você seleciona a parte que você quer excluir e aperta Backspace. E aí ela sai. Aqui tem um menu de profissão, já que a personagem pode mudar de classe. Aí se você mudar de classe, você vai poder utilizar mais alguns equipamentos aqui. Então eu vou mudar de classe. Aí vai mudar aqui o nome e a imagem. E aí você vai poder utilizar mais alguns equipamentos. Vou pegar aqui, por exemplo, a espada Excalibur. O cavaleiro, ele consegue usar Excalibur, mas o guerreiro não. Então, por exemplo, tá aqui a Excalibur. Se você trocar a profissão pro guerreiro, ele vai dar esse inválido aqui. Qualquer local aqui que der esse sinalzinho aqui vermelho, significa que tem alguma coisa errada. Então você vai ter que alterar. Aqui é porque ele está usando uma espada que ele não pode usar como guerreiro. Então o que eu posso fazer é clicar aqui e apertar Backspace. Pronto, e aí o problema está corrigido. Aí eu posso escolher outra arma novamente. Agora, dessa vez, uma que ele pode usar. Agora eu expliquei essa parte de equipamentos. Agora eu vou explicar os níveis. Em relação ao nível, você tem aqui uma tabela que vai do nível 2 até o nível 50, que é o último nível. Aí tem aqui stats aumentados. Aí aqui, no nível 2, para o guerreiro, você tem essas 4 possibilidades aqui. Aí essas são as possibilidades que você tem quando você for subir para o nível 2. Então vou escolher uma aqui, por exemplo, força, agilidade, inteligência e vitalidade. Aí ele foi e aumentou os stats aqui. E aqui aumentou o nível também, nível 2. Aí eu vou continuar fazendo isso até o nível 10. Aqui nível 3. Esse aqui. Pronto. Aí eu fui aqui para o nível 10 e esses são os stats que ele aumenta, caso eu escolha essas possibilidades aqui. Cada nível tem a sua possibilidade específica. Aí vamos dizer, por exemplo, que eu, sei lá, clique aqui no nível 6 e aperte Backspace. O que aconteceu? Ele voltou para o nível 5. E aí aqui ele só vai considerar os stats que estão aqui. Nesses níveis aqui que ele subiu, até o nível 5. Do nível 6, 7, 8, 9 e 10 ele desconsiderou. Tanto que está aqui como inválido. Então ele desconsidera esses aqui e só vai aumentar esses aqui. Então assim, se você quiser deixar desse jeito, nem tem problema, não deu erro nenhum. Se você quiser voltar a aumentar os níveis novamente, você clica aqui no nível 6 e seleciona
qualquer um. Pronto, ele voltou ao normal até o nível 10. E os stats voltaram também. E não pode aumentar nenhum nível que não tenha o nível anterior aumentado também. Ou seja, nível 13 não pode aumentar porque o nível 12 não aumentou também. Aqui, nível 24. Não pode porque tem que aumentar o nível 23 primeiro. Agora vamos dizer que você não quer fazer desse jeito. Não quer ficar aumentando stat por stat. Então você pode fazer de outra forma. Você pode simplesmente selecionar aqui os stats e apertar backspace. Aí você pode olhar ali nos stats do seu personagem no jogo e inserir manualmente. Vamos dizer que ele esteja, sei lá, 23, 10, 8, 10, 15. Aí ele vai aumentar aqui normalmente. Só que agora você vai ter que inserir manualmente cada um. E no nível também. Dizer que ele está no nível 12. Pronto, ele vai aumentando normalmente. Isso serve também para todas as outras personagens. Se você não quiser fazer desse jeito aqui, tabela, nível por nível, simplesmente apaga aqui e insere manualmente. Em relação ao faixa preta, ou monge, tem umas peculiaridades. Já começa que ele não tem escudo, por isso esse monte de X. E tem um bug em relação à defesa mágica dele. O que acontece? Como monge, ele ganha 4 de defesa mágica a cada nível que ele sobe. Agora, como mestre, ele só ganha 1. Então eu tive que fazer uma tabela diferente para ele em relação aos níveis que ele ganha como faixa preta e como mestre. Então vamos lá, vou subir aqui os níveis. Pronto, subi 10 níveis. Beleza. Mas ele ainda não subiu a defesa mágica, porque eu preciso dizer em quantos níveis que ele subiu como monge e em quantos níveis ele subiu como mestre. E o que foi que eu fiz? Eu simplesmente deixei aqui em quantos níveis você vai subir como faixa preta aqui e como mestre. Só que isso vai depender de que profissão que ele está nesse momento. Por exemplo, se aqui ele está com uma profissão de faixa preta, isso significa que aqui só vai poder subir o nível como faixa preta. Então aqui ele só vai poder subir 9 níveis como faixa preta e nenhum como mestre. Aí vamos lá, vamos dizer que você subiu até o nível 20 como faixa preta. Isso é o que eu recomendo fazer. Você vem aqui como faixa preta e sobe aqui os níveis. Aqui no caso ele vai subir 19 níveis. Aí foi e aumentou aqui a defesa mágica. Aí vamos dizer que no nível 20 você subiu de classe. Você virou mestre. Não suba de classe ainda. Não troque aqui ainda. Primeiro você vai subir mais um nível. Ou seja, você vai para o nível 21. Sobe um nível como mestre. E aí sim você troca. Pronto. Aí aqui ele vai deixar com que você suba um nível como mestre. Pronto. Aí a partir daí, que você vai subindo os níveis, você vai aumentando os níveis como mestre. E ele vai calcular certinho a defesa mágica dele. É só isso. E por último, nós temos o simulador de batalha. Pronto. Aí aqui nós podemos escolher o inimigo. Aqui está o Goblin. E é o único que tem imagem. Os outros não tem.
Eu ainda não coloquei. Vou botar aqui de volta nele. Aí aqui você pode escolher qual aliado que você vai querer simular a batalha. Vou deixar aqui no guerreiro mesmo. Aí aqui você tem os movimentos. Aqui o ataque. No caso é o único que o Goblin tem. Mas outros inimigos têm magias ou golpes especiais. E aqui o guerreiro também só tem ataque. Mas tem os magos que usam magia. Então, por exemplo, o mago negro. Você pode escolher aqui o ataque, mas também pode escolher magia. Aí aqui embaixo, você escolhe qual é a magia que ele vai usar, para ver quanto de dano que ele vai dar. Aí aqui tem o dano mínimo. Esse aqui é o dano mínimo que o inimigo vai infligir em você. E esse aqui é o dano máximo que ele vai infligir em você. E é a mesma coisa do seu lado. Aqui tem o seu dano mínimo e o seu dano máximo. Aí aqui tem o HP do inimigo. Aí conforme você vai mudando de inimigo, ele vai atualizando aqui o HP. E aqui tem outros efeitos aplicados, que no caso são Fast, Slow, Asleep e Paralyze. Eu vou explicar cada um deles. Aqui, o Fast, ele funciona para fazer o seu aliado ou o inimigo dobrar a quantidade de golpes. Isso meio que dobra o dano. Então, se eu colocar aqui sim, o dano dobra, porque ele meio que dobrou a quantidade de golpes. Agora o Slow, ele faz o contrário. Ele faz com que você fique com apenas um golpe. Vou tirar aqui, botar não no Fast e no Slow vou botar sim. Aqui não alterou nada porque ele só dá um golpe. Então assim, se o inimigo dá ou o aliado dá só um golpe, isso aqui não vai ter efeito. Só vai ter efeito se você tiver mais de um. Se o inimigo ou aliado tiver três golpes, aí ele vai diminuir para um só. E a Sleep e Paralyze faz com que o aliado ele fique com menos defesa. Faz com que o ataque do inimigo dê um dano maior. Então vou colocar aqui, por exemplo, que ele está aqui. O dano contra o que está com esse efeito aumentou. Tanto um quanto o outro não importa. Eles fazem a mesma coisa. Colocando sim ou não nos dois, isso vai aumentar o ataque daquele que está atacando. Aí você coloca não, não, e ele volta ao normal. E é isso. Se você tiver alguma dúvida, é só mandar um comentário. Se você vir que tem algum bug, manda um comentário também para ver se eu consigo resolver isso, para melhorar o customizador. Até mais.